mais de 10 anos no ar. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que se conecta sempre com a gente através das nossas redes sociais, estamos ao vivo, ó. No YouTube, Paiaiá na Conectados, no Facebook, Carlos Silvio, Paiaiá na Conectados e mais 200 mil plataformas digitais que você conhece. Ó, quer se conectar com a gente aqui através do WhatsApp? É 2061-6257. 2061-6257. Claro que você pode acompanhar todas as novidades, notícias da maior web rádio no Brasil nas redes sociais, ó. Facebook, Rádio Web Conectados. Instagram, Rádio Web Conectados. Twitter, Conectados Rádio. Tem também o YouTube da rádio, que é Conectados Rádio. O meu Instagram é @CSPaiaiá. Vai lá, nos siga, que a gente fica muito feliz com isso. Hoje, 11 de fevereiro de 2023, a gente não pode deixar e jamais iremos esquecer dessa voz. Eu sou de Paiaiá. 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 Eu sou de Paiaiá, na Bahia. Moro em São Paulo há 17 anos, sou fã da Band News FM. Paiaiá é um povoado na Bahia com 600 habitantes. E lá meu pai, o Agnello, também não perde a programação da Band News FM. Estamos em Paiaiá. Paiaiá. E a mãe lá nesse lugar fica chamada de Mãe Aiá, né? É isso aqui que ele diz, o nosso ouvinte. Ele diz o seguinte, que lá tem a maior são só 600 habitantes, e lá tem a maior biblioteca, considerada a maior biblioteca rural do mundo, com 120 mil livros. Olha que maravilha. Formando leitores no sertão baiano. 225 quilômetros de Salvador. Paiaiá. Um abraço para o nosso ouvinte Carlos Silvio, que inclusive disse o seguinte, que tem um time de futebol aqui em São Paulo formado só por oriundos de Paiaiá, que é o Paiaiá Futebol Clube. Quem nasce em Paiaiá é o quê, Boixá? Paiaiaense, ué. Paiaiano. Vamos saber, né? 8h32, valeu. Obrigado a todo mundo de Paiaiá, todos os 600 moradores. Valeu, Boechat. Muito obrigado por tudo, pela referência que você é e continuará sendo para nós que gostamos do jornalismo, da boa informação e da qualidade imparcial. 4 anos sem Ricardo Eugênio Boechat. Temos convidado hoje aqui também para lá de especial, rapaz. E já era para ele ter vindo aqui, né? Mas eu acabei ficando enrolando um pouco, enrolei para lá, ficamos conversando, o ano acabou. Mas sempre teria que acontecer uma oportunidade do cara vir, porque o cara é muito bom. Primeira vez que eu assisti uma apresentação dele, fiquei encantado, foi no programa Senhor Brasil da TV Cultura. Meu convidado, ele é, ó, presta atenção, eu não vou ler o currículo dele todo, senão fica aqui o programa só lendo o currículo dele. Mas ele é cantor, compositor, pianista, gravado por intérpretes como TT Espíndola, MPB4, Celso Viafra, entre outros. A música Contradança, em parceria com Paulo César Pinheiro, ela foi pré-selecionada para o Grêmio Latino 2011 nas categorias, olha só, Canção do Ano e Melhor Música Brasileira. É pouco ou quer mais? Breno Ruiz, que honra tê-lo por aqui. Obrigado por ter vindo. A honra é minha, Carlos Silvio. Um prazer enorme estar aqui. Um prazer enorme voltar a Conectados. Já estive algumas vezes no programa do Leão, que está aqui ao meu lado, né, Leão?
Sim, bom dia. Meu amigo querido, e só queria fazer um comentário rapidamente, assim. Essa informação a respeito desse Grammy, na verdade, foi um ruído que aconteceu lá em 2011. A música não foi selecionada, não foi pré-selecionada, não. Houve um ruído e foi noticiado isso na época. De fato, foi noticiado, mas isso não aconteceu. Né? Então, aqui, vamos lá. De repente a gente lança outros trabalhos, quem sabe um dia. E aparece lá, né? Mas, em compensação, pegando o mote e até já dando os parabéns... Né? Assim, o instinto, eu tenho uma sorte na vida, assim, de ser gravado pelos meus ídolos, né? Pelas pessoas que a gente ama muito, assim. E uma das sortes enormes que eu tive foi que uma das canções do meu primeiro disco foi gravada por um grupo magnífico, um grupo vocal também, né? Você falou do MPB4, mas um grupo vocal que eu amo, que é o Boca Livre, o extinto Boca Livre, e foi gravado no último disco do Boca Livre, né, quando o Boca estava comemorando seus 40 anos de carreira e logo em seguida, né, o Boca se desfez assim, mas o Boca gravou um disco há alguns anos atrás, se eu não me engano, um disco gravado em 2011 fora do Brasil. O disco foi lançado agora, recentemente, e o Boca Livre foi contemplado agora com um Grammy, né? Então, só para pegar carona aí, queria dar parabéns para os integrantes do Boca, para os meus amigos queridos também, né? Zé Renato, Davi Tigel. E você já fez muita coisa com Lourenço Baeta e... Oi? Não entendi. Você já fez algumas coisas com o Zé Renato? Com o Zé Renato, sim. Com o Zé Renato a gente já se cruzou algumas vezes. O Zé já cantou coisas minhas, já participou de show meu. E isso, né? E ser gravado por eles e de repente ter uma canção que virou nome do último trabalho, assim... Né, já é um negócio extraordinário para quem ama tanto esse grupo. Que bom, que bom. Leão? Sim. Obrigado por ter vindo aí participar desse programa. Eu agradeço a sua acolhida aqui no Paiaiá. É sempre um prazer. E estar ao lado desta figura encantadora que é o Breno Ruiz, não é? Este músico e esta pessoa. Né? Isso. Você apresenta o Brasil Conhece, quais dias e horários aí, por favor, Leão? Às quartas-feiras, das 14 às 15h30. Quarta-feira, das 14 às 15h30. Me tira uma curiosidade, ô querido Breno. Pois não. Você tinha um tio que tocava sanfona, que se chamava Luiz Gonzaga. É isso que você ouvia? Me conta um pouco dessa história. É isso mesmo. E é engraçado, porque pensando bem, até fisicamente ele era meio parecido, assim, tinha algum traço com o Gonzagão, né? Uhum. Mas é isso, meu tio era um sanfoneiro amador, assim, que gostava... na verdade, ele era casado com minha tia, casado com a irmã da minha mãe, então é meu tio por afinidade, e desde pequeno, assim, eu o via tocando, né, assim, arranhando, como ele dizia, e eu fui pegando gosto pelo negócio também. E ele contava, ele faleceu em 2017, mas ele contava que um dia ele tinha saído de casa e eu peguei uma sanfona dele, era crianças e tudo, sanfona de 80 baixos, que era bem grande e pesada pra mim, assim, mas peguei a sanfona meio escondida e ele saiu, quando ele voltou eu tava tocando um negócio, assim, tinha sentido o que eu tava fazendo, né, tirando música de ouvido desde pequenininho. Então tem essa presença importante na minha vida. Minha vida... Embora em casa, assim, eu não tivesse músicos profissionais e sempre a família foi muito musical e a música sempre teve muito presente. E esse tio, inclusive, ele fazia uns saraus, assim, de final de semana, uma vez por mês, reunia uns chorões, ele gostava muito de música gaúcha e enfim, né, e a gente tinha, conforme foi passando o tempo também, eu fui me distanciando um pouco dele, por razões outras, assim, né? Por circunstâncias da vida. Exatamente. Fui me distanciando, mas é interessante que apesar do distanciamento próprio da vida mesmo, assim, né? Eu saí, fui estudar, vim para São Paulo, a gente foi... curiosamente, assim, hoje eu olho para minha música e eu enxergo muito da música
por onde ele transitava, assim. Que você nasceu em Sorocaba? Exatamente, nasci em Sorocaba e fui criado em Itapetininga. Nasci em Sorocaba por mero acaso, né? Assim, porque é cidade do lado de Itapetininga, mas eu sou itapetiningano mesmo, apesar do registro em Sorocaba, né? Toda a minha vida, toda a minha estrutura, assim, foi formada em Itapetininga. Eu tô com uma música aqui na ponta da agulha pra gente ouvir, que vai ser na tua voz, mas tem uma palavra que me chamou muita atenção, porque é uma palavra muito comum na minha região, lá na Bahia. A gente usa muito isso, e inclusive eu já citei essa palavra para algumas pessoas aqui em São Paulo e elas não sabem o significado. Me causou até um pouco de espanto quando eu vi, que é a palavra tabaréu. Sei. E a pergunta que eu te faço é, lá, como é que vocês usam essa palavra? Porque uma vez eu fui mostrar essa canção para uma pessoa de um interior outro, que não era da Bahia, assim, mas era um interior, agora eu não me lembro de qual estado, e ele ficou meio inconformado, porque o uso que ele fazia da palavra era um uso meio pejorativo, assim, né? Algo talvez próximo a uma vadiagem, alguma coisa nesse... né? A gente usa no sentido de... a pessoa boba, a pessoa que não tem muito conhecimento, ingênua, isso, a gente usa no sentido. Mas no fundo é isso mesmo, mas né, o caipira, né? Isso. O caipira é isso, mas esse caipira, na realidade o caipira tem uma ingenuidade, né, assim, mas tem uma sabedoria também. Tem uma sabedoria, e nessa sabedoria ele se faz, assim... Eu não acho nem que seja uma ingenuidade, eu acho que é uma pureza, talvez. Eu acho que está num outro lugar, porque eu não acho que o caipira... Porque tem o caipira, para mim, eu tenho essa ideia. Tem o caipira e o caipira de beira de estrada, caipira de beira de asfalto. Na verdade, eu sou muito mais esse caipira, né, essa segunda alternativa, porque eu saí, fui estudar, tive acesso a muita coisa e tal, mas eu tive também contato com esse caipira original, assim, e tem uma pureza, mas essa ingenuidade mesmo, assim, eu questiono um pouco essa ingenuidade. Tem uma sabedoria, tem um lugar importante ali. Tá bom. Eu gostaria de soltar essa música pra gente ouvir, então, na tua voz, que tá belíssima, e a gente vai continuar falando dela depois. Breno Ruiz, o caipira. Sou tabaréu, sou capial, sou caipira, e a prosa que eu trago na viola e na lira é do mato, é da roça, é do chão. Sanhaço de sangue a saíra, o melvo cardeal azulão, que eu pego na palma da mão. Sentado à sombra de uma sucupira, eu pesco no rio, cascudo a traíra e matuto sobre esse mundão. Já vi
nas noites de breu do sertão. Levo o gado pra pastar, vou pra roça capinar, que é da terra que se tira tudo que se aspira pra viver, oiá. E nas noites de lua eu me arrumo pra dançar, terno azul de casimira eu vou dançar catira com as moreno, ia. Levo o gado pra pastar, vou pra roça capinar, que é da terra que se tira tudo que se aspira pra viver, oiá. E nas noites de luar eu me arrumo pra dançar, terno azul de casimira eu vou dançar catira com as morenas. Rapaz, eu fui no Paiaiá, fui na roça agora e voltei nessa música. Que coisa maravilhosa! Pra gente não perder tempo, Assis Ângelo, 1 minuto de prosa, fala de outra pessoa importante. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Antes de mais nada, quero dizer que o ser humano nasceu para ser gente. Isso é fundamental. É fundamental, independentemente de cultura, independentemente da língua, independentemente da cor, do tamanho, da gordura para cima ou para baixo, da imbecilidade. Somos todos iguais, até na imbecilidade. Só que a imbecilidade pode ter conserto. Então é andar, viver. Carmélia Alves, uma linda mulher, incrível, maravilhosa, meu amor, aquela que entrou no meu coração, na minha mente, na minha memória, uma cantora incrível e que o Brasil hoje desconhece. O Brasil não sabe do Brasil, da grandeza que tem os seus filhos. Carmélia Alves, uma grande mulher, uma grande cantora. No dia 14 de fevereiro da graça de 2023, ela estaria completando 100 anos de idade. Não é para todo mundo. E hoje existe mais ou menos 11 mil cidadãos brasileiros com 100 anos de idade. Alguns mais, até 106, 107, 108, tá certo? Há poucos dias morreu a mais longeva integrante da Academia Brasileira de Letras, com 106 anos. O Brasil é forte na sua idade. O Brasil é forte. Um beijo para todos. Programa Paiaiá na Conectados. Você pode ler tudo sobre cultura brasileira no blog do Assis Ângelo. A Mônica Salmazo gravou, né? Caipira? Mônica Salmazo gravou Caipira. Também foi outra alegria e foi mais uma canção que deu título a um álbum, assim. Tem muita sorte na vida. Então, assim, será que é sorte ou competência? Eu acho que talvez um pouco das duas coisas, assim, talvez, né? Modéstia à parte, não vou ser falso modesto aqui, eu gosto muito do que eu faço e eu faço com muito cuidado, assim, com muito carinho, sempre buscando um lugar de primor, assim, né? De capricho, de zelo. Eu prezo pelo artesanato que eu faço, é que nem a bordadeira, né? Sim. Então, você reconhece o grande bordado pelo avesso, assim,
e tá nesse lugar desse artesanato importante, né? Então tem uma coisa que eu persigo, né? Eu não sei se eu atinjo esse objetivo, eu não sei se eu tenho essa competência. Eu procuro perseguir esse lugar, né? Não sei se eu chego nesse lugar. Tem algo de autodidata em você? E um pouco de sorte também. Tem algo de autodidata. Eu estudei música, né? Assim, eu não sou uma pessoa completamente... Eu não sou uma pessoa alheia aos códigos formais da música, né? Então, eu estudei piano erudito, fiz conservatório em Tatuí, tive contato... E daí esse é o verdadeiro estudo, esse é o verdadeiro... Penso que é o verdadeiro lugar, assim, de ter contato com músicos muito, muito incríveis, com músicos muito importantes, com músicos... Então, essa, para mim, é a verdadeira escola, mas eu já tocava desde criança, tocava de ouvido, então... sabe, tem algumas coisas que eu acho meio presunçosas, assim, e essa coisa do autodidatismo, às vezes eu acho meio presunçoso, como eu acho também meio engraçado, no mínimo. Mas tocar, né? Piano aos 4 anos de idade não é... Mas isso é pro Moza, isso aí é pro Moza. O Moza fazia com 4 anos, com 6 anos, não eu, né? O que falar não, toca com 4 anos, no meu caso, era assim, eu tava engatinhando ao piano, né? Então, isso eu acho importante colocar, assim. O Moza, sim, tocava aos 4 anos. Eu não toco até hoje. Se for para me botar do lado de um pianista para valer, assim, eu sou pianista da minha canção, que é o que eu quero ser. E é o que eu sei fazer, acho que faz direito. Mas se for botar do lado de um pianista para valer mesmo, assim, meu Deus do céu, eu tenho, como diz uma amiga, uma pessoa conhecida, só para a próxima encadernação. Então pegando uma... Só tem que morrer e nascer, mas... Pegando uma entrevista que você respondeu, em cima disso eu te pergunto, você hoje é um compositor que existe? Uma parte sim e uma parte não. Depende. Eu acho que quando eu falei isso, porque isso é quase que uma fala recorrente, assim, né? Porque quando eu fiz meu primeiro disco, por exemplo, eu tinha uma coleção, tinha uma obra feita já com Paulo César Pinheiro, por exemplo, que estava na gaveta, né? E um compositor passa a existir depois que tem um disco, depois que é gravado pelas pessoas. E isso vem acontecendo gradualmente, embora tenha muita coisa na gaveta ainda. E embora... Agora, você tinha comentado do Boldrin, eu lembrei do mote do Boldrin, né? Que era tirar o Brasil da gaveta, né? Não tinha esse bordão, assim. Tem uma outra coisa, que aí é uma outra discussão, que a minha música acessa quantas pessoas? A música que eu faço acessa quantas pessoas? Certamente acessa algumas, né? Mas num mundo de democratização da cultura, democratização o veículo, né? A internet como veículo, as plataformas digitais, as pessoas também, elas se perdem no meio dos filtros que existem e não sabem onde buscar certas... Ao mesmo tempo que está tudo muito disponível e que nesse caso a gente poderia dizer que, portanto, eu passei a existir, eu, meu parceiro Miguel Rabelo e tantos outros compositores, né, assim, queridos e amigos, passaram a existir porque passaram a registrar o trabalho, continua inexistente para um público que vai ouvir sem juízo de valor. Eu não estou questionando a questão musical, do mérito musical, nem nada disso, mas para aquilo que o mainstream, aquilo que toca em rádios que não sejam essa aqui, por exemplo, uma rádio como essa que privilegia uma entrevista com um cara que de repente sou eu, ou do meu porte, né, dentro de uma cena de mercado. Mas você tem noção do tamanho do teu porte? Falando do ponto de vista do mercado, eu vou contar uma historinha. Dori Caymmi, que é um ídolo, Dori Caymmi. Uma ocasião, Dori Caymmi ligou numa instituição, eu não vou falar nome dos lugares nem nada, mas é uma instituição que administra a obra dele, do pai dele, acho que agora do pai dele não, porque está em outro lugar, mas administrava uma obra, né? Então liga lá numa editora, liga
E daí liga na editora e fala assim, olha, aqui quem tá falando é Dorica M, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa fala assim, Dorica quem? A pessoa que está atendendo, o profissional que está, Dorica quem? Então, se um Dorica M, que é uma figura gigante, hoje está dentro de um recorte de mercado, dentro de um recorte daquilo que se convencionou chamar indústria fonográfica, que ele sequer, a pessoa que está atendendo sequer sabe o nome dele, imagina eu. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse programa aqui, e esta rádio, Leão vai falar depois que a gente vai tocar uma música, ela filtra, ele busca as boas coisas, e este programa considera todos que vêm aqui gigantes. Obrigado, é por isso que a gente ouve isso aqui, ó. Na viola eu carrego um mar do meu bem-querer. Na viola eu engano a dor pra ninguém sofrer. Na querença ou na solidão eu pego na viola. Só sei tocar, nem sei porquê. Na viola é que eu trago a paz e deixo a mercê. Na viola é que eu rezo a Deus por quem já não crê. Na alegria ou na ilusão eu pego na viola e canto amor que nem se vê. Pro amor jamais morrer. Quando o amor me vem na viola eu sei guardar. Quando o amor se vai na viola eu sei chamar. Não fico só, tem sempre alguém em algum lugar. Com a viola o amor eu vou buscar. Sem ninguém não sei mais como é ficar. Porque a viola sempre um novo amor me dá. Porém se um dia o amor findar, sei que a viola vai me acompanhar, não vai faltar. Na viola é que eu trago a paz e deixo a mercê. Na viola é que eu rezo a Deus por quem já não crê. Na alegria ou na ilusão eu pego na viola e canto amor que nem se vê. Pro amor jamais morrer. Obrigado. Rapaz, meus ouvidos estão tão alegres. Viola do meu bem-querer, viola de bem-querer, Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro. Por falar em música e por falar em música boa, vem aí o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, todas as notas.
Programa Paiaiana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Paiaiana Conectados. Eu tentei tocar contrabaixo, eu tentei tocar baixo, eu tentei tocar piano por causa do Elton John. Ainda pretendo tocar piano só para tocar o primeiro movimento da Sonata Moonlight do Beethoven e Easy dos Commodores. E cheguei a cantar em bandas adolescentes, formam uma banda e tal. Mas eu sempre gostei muito mais de escrever, de analisar, do que propriamente interpretar. Eu acho que tem 3 momentos cruciais aí. Primeiro, como eu falei, eu venho de uma família que sempre escutou muita música. Minha mãe, que Deus a tenha, ela era muito fã de Roberto Carlos, de Clara Nunes, e a gente escutava muito. Meu pai trabalhava numa loja de eletrodomésticos e fazia coletâneas de fita para casa. E aí, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu assisti Os Reis do Iê Iê Iê, dos Beatles. Passou na antiga TV Tupi. Ninguém nunca mais ouviu falar na TV Tupi. E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Aquela cena inicial, perseguidos na estação de trem. Eu chorei quando eu fui na estação, eu chorei copiosamente, assim. Então você tem isso. Então, a partir desse momento, a música ela passou a ter um outro significado para mim do que propriamente o que a minha mãe gostava ou o que eu cantava na escola. Eu sempre gostei de escrever. E eu ia prestar para letras na USP, estamos falando de 1986. Eu sou de Santos. Santos é uma cidade litorânea que fica a 65, 70 quilômetros de distância de São Paulo. E aí eu estava na rodoviária e eu comprei a antiga revista Bis. Era uma revista que tinha Sofias na capa. E aí eu pensei, falei, poxa, eu gosto de escrever e eu gosto de música, eu acho que o meu caminho é esse. No ano seguinte, eu passei na Casper Libero, né, em 1987, vim morar em São Paulo e sempre quis trabalhar mais efetivamente com música, mas quem presta jornalismo, você não sai lá sabendo que você vai trabalhar com música ou vai trabalhar no departamento de polícia. Surgiu um anjo da guarda na minha vida chamado Leão Serva. O Notícias Populares, que era um jornal bem popularzão, é um marco na história da imprensa brasileira, estava recrutando jovens para escrever no jornal. Eles queriam mudar a linguagem do jornal. E aí o Leão Serva me chamou e falou, eu quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, olha, eu conheço um pouco. Ele falou, não quero saber. Se você quer trabalhar aqui, quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, então tá, quantos dias você me dá para eu te entregar essa coluna? Isso foi numa segunda-feira, ele me chamou. Aí ele falou, você tem 3 dias para fazer isso. Eu falei, ok. Na quinta-feira, eu entreguei a coluna. No domingo, essa coluna ela foi publicada. Aí na segunda-feira seguinte, o Leão Serra me ligou e falou assim, você começa amanhã. Programa Paiaiana Conectados. Esse foi o querido Sérgio Martins com todas as notas. Obrigado, pessoal da Rádio Itatiba, também acompanhando a gente. Léo, eu tô falando muito, e Leão Veloso é um dos caras que mais conhece de música, que mais conhece de cultura brasileira, que mais entende desse mundo aí. Ele tá aqui para me dar aula sobre isso. Eu vou abrir o microfone para você fazer uma pergunta pro Breno também, que só eu que tô falando aqui. Menos Carlos Silvio, viu? A gente seguindo, não é? O saudoso Zé Paulo de Andrade, todo mundo falava assim, Zé Paulo, como você é culto. Ele falou, tudo que eu sei enche uma biblioteca. E o que eu não sei enche muitas bibliotecas. Eu sou igual, né? Eu também me acho, mas no fim, o que eu não sei pode encher muitas bibliotecas. Mas, Breno, você... a sua grandiosidade também está na sua obra, mas as pessoas, né? Os artistas com quem você se cerca, né? E se nós começarmos a falar aqui nomes, nós vamos fazer uma lista aqui considerável de grandes artistas, né? Como Mônica Salmazo, como o Renato Braz, o Dori Caymmi, o MPB4, o Boca Livre e por aí vai, né? Mas tem 2 criaturas que eu conheci através de você que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu não quero judiar do teu coração, tá? Mas uma é a Cristina Saraiva e outra é o Roberto Leão. Bom, Cristina é minha parceira de muito tempo, mais de 20 anos já, assim, mais de 20 anos. E
uma figura queridíssima, super letrista, né? Assim, uma pessoa engajada em... Tem um olhar e tem um gesto, assim, engajado, preocupado com coisas importantes, com coisas que fazem parte, assim, né, que deveria, de uma certa forma... vou tentar melhorar o que eu estou falando, assim, para ser mais... talvez mais claro mesmo, mais didático, né? A Cristina é uma figura que se envolve em algumas causas, assim, disposta a melhorar a vida do outro, né? Sim. Então, é uma pessoa atenta às coisas, por exemplo, no nosso caso, musical, foi uma pessoa atenta a coisas dos direitos autorais. Há uns anos atrás se engajou nisso. Hoje, muito preocupada com a questão, enfim, as questões relacionadas, né, a coisa do desmatamento na Amazônia. Então, ela se engajou nisso também e produziu música, e produziu disco, e fez, e levanta e questiona. Então, é essa figura sempre inquieta, assim, muito politizada também, e que está o tempo todo agitando, tirando as pessoas um pouco do sossego para provocar mesmo esse lugar, né, de mudança. E é uma letrista maravilhosa, minha parceira queridíssima, com quem eu tenho uma obra não muito volumosa, assim, talvez umas 15, 16 canções. Mas de grande qualidade. Né? Mas que eu adoro, que eu gosto muito. E o Roberto, você falou de judiar do coração, Leão. O Roberto foi um presente que a vida me deu, né, nos deu. Posso falar também pelo Renato Braz, que foi quem me apresentou o Roberto. Dori apresentou o Roberto para o Renato, que me apresentou. E foi um parceiro, foi um privilégio, assim, conviver um tempo da vida, passar um período da vida, assim, convivendo com ele e tendo o prazer de desfrutar dessa amizade, dessa parceria. É meu parceiro também. Nós fizemos 2 trabalhos juntos, né? Um disco de piano e voz e o Mar Aberto, que antecedeu, inclusive, meu disco. Mar Aberto. E era esse cara que veio do lado de lá do oceano, trazendo na voz, trazendo na alma toda a história, né? Daquele país, daquele continente, daquele lugar. E chegou no Brasil e morou em vários lugares. Morou na Venezuela também, passou por vários lugares. O Roberto era um cidadão do mundo, mas profundamente brasileiro. Sim. Profundamente brasileiro, conhecia a música brasileira como ninguém. Era um cantor, porque felizmente ele está eternizado, né? Sim. Assim, formidável e enfim, é um amigo que permanecerá eternamente no meu coração, assim, e que infelizmente resolveu se encantar de bate-pronto, assim, sem dar aviso prévio, sem... Foi embora antes do combinado. Como diria o Boldrin de novo. Aliás, é uma coisa doida, porque o Roberto estava muito entristecido e andava, ele comentava, assim, né, comigo, né? Então, algumas perdas foram enfim, a gente que se liga num lugar mais talvez mais sensível, a gente já tem uma propensão a ser mais sensível a certos assuntos, a certas questões, né? Porque a gente lida com coisas que não são materiais, né? Sim, então sim. A arte está nesse lugar completamente do mundo de dentro. Esse é o papel da arte, né? E o Roberto ficou muito sensibilizado quando a Gal partiu, quando o Boldrin partiu, até porque a gente esteve, né, algumas vezes com o Boldrin, inclusive juntos, assim, no programa. E quando o Jô Soares partiu também. Então, foram 3 perdas, assim, ao longo, né, do ano passado, que ele estava muito sensibilizado àquilo ali também e comentava com a gente, comentava comigo. E nós fizemos um show na Casa de Portugal no dia 13 de dezembro. No dia 13 de dezembro. Nós fizemos um show na Casa de Portugal. E o Roberto quis homenagear o Boldrin. E nós tocamos. E ele cantou um fado do Rolando Boldrin.
Então, e foi uma coisa maluca, assim, porque ele estava nesse último show que nós fizemos, porque ele se encantou no dia 17, que era o dia que ele estava embarcando para Portugal para visitar a família, para passar Natal, comemorar o aniversário da Deolinda, que é uma amiga muito querida, que é a mãe dele, assim, enfim, a gente fez esse show, a gente tocou a canção do Boldrin e o Roberto estava, assim, iluminado, especialmente iluminado aquele dia, e quem assistiu o show achou que alguma coisa ali estava diferente. Pra gente, não, a gente percebe alguma coisa, mas tira um sarrinho depois, faz uma brincadeira. Sim, claro. Né? Mas eu também percebi, né, uma coisa muito especial, assim, ele cantando a plenos pulmões, uma coisa maluca, assim. E quando foi no dia 17, eu fui fazer um show com o Renato Braz, fui participar de um show como músico, né, um show do Renato Braz. E no momento em que nós estávamos subindo no palco, nós recebemos, literalmente, quando a gente estava subindo no palco, não é força de expressão, não. A gente recebeu a notícia de que o Roberto havia se encantado. Danado Roberto, que largou a gente aqui, literalmente, a ver navios, né? Mas deixou um grande legado. Eu vou tocar aqui mais uma parceria sua, que é Breno Ruiz e Miguel Rabelo. Só um detalhezinho, se me permite. Nesse show da Casa de Portugal, naturalmente, vocês cantaram Mar Aberto. Sim. Então tá bom. Sim. Como é bonita donzela de rosa amarela na blusa de brim. Fico olhando pra ela, batendo a cancela, cuidando do jardim. Quando me vê, nem me acena, botando a açucena no seu transilim. Sabe que eu gosto dela, morena, mas não tem dó de mim. Por ela não tem mais calma, meu peito, minha alma, que é tupiniquim. Deus que não me desampare, que eu tome curare ao invés de cauim. O seu olhar me condene, ela muda de cena, achando ruim. Sabe que eu gosto dela, morena, mas não tem dó de mim. Já dei pra moça um jarro de louça com a flor do pau marfim. Já dei pra ela grão de canela plantado num xaxim, um ramo de alecrim, incenso e benjoim. Eu canto uma cantilena, mas ela serena não diz não nem sim. Sabe que eu gosto dela, morena, mas não tem dó de mim. Eu vivo de quarentena pra ver se dá pena ela vendo meu fim. Sabe que eu gosto dela, morena, mas não tem dó de mim.
Tá aí, Desprezo, Miguel Rabelo e Breno Ruiz, uma das coisas mais belas que eu já ouvi. Vem aí o nosso terceiro quadro, Darlan Zurk, Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Paiaiá na Conectados. A dúvida em torno de que tipo de democracia existe na série Round 6 é o tema da terceira parte e última do quadro de hoje. Com a independência dos Estados Unidos, o surgimento da Revolução Francesa e, por consequência, a queda dos impérios e de quase todas as monarquias entre os séculos 18 e 20, o sistema político com base no voto e na alternância de poder virou uma regra praticamente absoluta. Saiu a tirania do governante e entrou a imposição da maioria. Em pleno século XXI, ninguém costuma afirmar que é contra a democracia. É um consenso tão esmagador que constrange qualquer sugestão de divergência. O já falecido primeiro-ministro inglês Winston Churchill a considerava o menos pior dos regimes. Acontece que a democracia não faz sentido em todas as situações. A Igreja Católica, por exemplo, não teria sobrevivido até hoje, após quase 2 milênios, se fosse um sistema democrático. O Império Romano não teria crescido tanto se fosse uma democracia, assim como a Babilônia, os Maias, etc. Graças ao capitalismo e às ideias liberais, a democracia usufrui de uma tão grande e incontestável força. Força essa que está presente na Coreia do Sul e no cenário de Round 6, na qual é retratado. Das vezes em que a série compara a realidade dentro do jogo com a realidade fora dele, nota-se que os dois ambientes são cheios de regra e sufocam. Porém, o jogo é parecido com uma ditadura, embora tenha se iniciado por uma votação. A lei e a ordem prosperam tanto na ilha onde ocorre o jogo, quanto no dia a dia do país sul-coreano. Para quem não consegue se dar bem fora da ilha, esse dia a dia pode se tornar insuportável. Só que o jogo, na ilha, não permite as flexibilizações que uma sociedade aberta entrega. O jogo em Round 6 é uma sociedade fechada, é uma espécie de Coreia do Norte dentro da Coreia do Sul. As regras não podem ser reanalisadas, os princípios não podem ser discutidos. A ilha em Round 6 une o que existe de pior no capitalismo com a perversidade de um regime não democrático. É uma fusão absolutamente assustadora. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá na Conectados. Esse foi o escritor Darlan Zurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados. Uma pergunta aqui, ó. Bom dia, Carlos Silva, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho e por essa excelente entrevista. Uma observação, como pesquisador do Wikipedia, verifiquei que não aparece a data de nascimento do Breno. Ele fez uma pesquisa aqui e segue aqui, deixa eu procurar direito aqui a mensagem, cadê a mensagem, vamos lá. Eu gostaria de perguntar ao Breno até que ponto a influência da cultura da cidade do interior, Sorocaba, Itapetininga e etc., refletem sua obra, além da herança familiar. E uma sugestão, para o Breno fazer uma releitura da música Luar do Sertão, sobre a primeira frase da música, Eu e a Brisa, de Johnny Off. Obrigado pelo carinho, Mário Lima. Breno. Mário Lima... Engraçado, Mário Lima. Em Itapetininga havia um Mário Lima que era cantor e era um bom cantor. Esse trânsito entre a influência da família e a influência do meu lugar, ele é o mesmo. Ele é simplesmente o mesmo, não tem distinção. Então, mesmo Itapetininga sendo uma cidade, é uma cidade de interior, né? Mas é uma cidade de interior com algumas características especiais, porque no começo do século passado, por exemplo, Itapetininga era uma cidade assim desenvolvida para os padrões da época. Tinha uma escola normal, importante, as pessoas saíam dos outros interiores e iam para Itapetininga, até daqui de São Paulo, né? Saíam de um centro como esse para estudar em Itapetininga. Itapetininga teve escola
de odontologia, por exemplo. Então, teve esse momento. E é a terra do Júlio Prestes, do Fernando Prestes, né? Então é um interior com essas características, mas os arredores de Itapetininga preservam uma coisa realmente interiorana, né? Então, os bairros próximos, as cidades, os municípios nos arredores, assim, e preservava, hoje em dia, graças a a esses efeitos colaterais, assim, né, eu não quero trazer um tom pessimista no sentido de falar que a tecnologia é um problema, porque eu não acho, revolução tecnológica, etc, mas a gente sofre alguns efeitos, assim, que é uma massificação também, né, de culturas importantes, né? Então, Itapetininga, por exemplo, tinha o cururu, tinha cururueiro, assim, né? Então eu fui exposto a isso também. Eu não sou um violeiro, na verdade eu sou um pianeiro muito dos vagabundos, porque eu queria mesmo tocar viola, assim, é isso aí. Mas por obra um pouco do acaso, um pouco não, eu acabei sendo, de certa forma, escolhido pelo piano, vamos dizer assim, ou pelo teclado, né, pelo instrumento de teclado. Sim. Mas eu fui muito exposto a isso, né? Então, Itapetininga é uma cidade que tem, por exemplo, assim, uma forte presença tropeira, né? É uma cidade tropeira. E então tinha lá roda de música gaúcha. Sim, claro. E ali tem toda uma tradição que dialoga com uma música europeia, que dialoga, e ao mesmo tempo tinha essa coisa do cururu, do pagode sertanejo, né? Não do pagode. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, e essas músicas têm ali toda a ancestralidade da música brasileira. Claro, toda a ancestralidade. Então, quando eu falo que eu reconheço, é a história, né? Quando eu comecei a compor com Paulo César Pinheiro e eu tive na casa dele a primeira vez, a Luciana virou para mim, a mulher dele, Luciana Rabelo, grande musicista, e falou assim: você está fazendo um lundu, você tem ideia disso? Não tinha ideia nenhuma. Eu sabia que lundu era um negócio que existia, mas eu não tinha ideia. Agora, como é que isso veio parar na minha música? Isso veio parar na minha música, muito certamente, através de traços ancestrais presentes nessa música a qual eu era participado. Claro. Né? Então, lógico, e depois, um pouco mais tarde, já estudando música e trazendo outras referências, e daí já tendo consciência do que eu estava, mais ou menos, do que eu estava fazendo, ou do lugar por onde eu ia transitar, isso ficou presente. Agora, vamos lá, eu acho que todo mundo, de alguma forma, a gente sempre está conversando com algo da infância da gente, né? Com uma criança que existe dentro de todos nós, né? E é essa criança que fala através da minha música. Agora, tem uma outra coisa, e essa para mim segue misteriosa, é que assim, e eu conheço alguns casos também que tem uma coisa meio parecida com isso. O que é que explica, por exemplo, eu me emocionar de repente ouvir uma determinada música erudita ou não? Ou o que é que explica, por exemplo? Explicação certamente tem, mas a primeira vez que eu fui submetido a uma roda de choro e que eu vi chorões tocando, e todos os chorões que tocavam já tinham, assim, já eram grisalhos, e eu tinha 6 anos, 5 anos. Os meus amiguinhos queriam brincar, os meus colegas queriam brincar, queriam jogar bola, queriam fazer alguma coisa. O que me capturava naquele negócio e que me captura até hoje, com a mesma intensidade, né? Então, certamente tem esse acaso, essa sorte, ou esse karma, ou esse destino, ou sei lá, é um mistério, não me interessa resolver isso não, mas de estar ali naquele lugar e ser capturado por aquela música, por aquelas pessoas, e isso é uma coisa importante. No caso da roda de choro, por exemplo, da primeira roda de choro que eu vi, tinha lá um senhor que tocava cavaquinho, que está vivo até hoje, que mora em Sorocaba, que é o seu Jorge Amador, faz muitos anos que eu não vejo, muitos anos. Eu adorava a figura dele, era uma figura doce. Então talvez isso explique um pouco também desse meu amor
por aquele gênero, porque eu associei a uma pessoa que eu gostava muito, né? Exatamente. E por aí vai. Então, a presença dessa música, eu ando... Aliás, eu tô em São Paulo já há 13 anos. Eu não vou fazer eu não vou parafrasear assim muito baratamente, né, o Guimarães Rosa dizendo que o sertão é o mundo, mas um dia aqui em São Paulo eu comecei a perceber o quanto de Itapetininga tinha em São Paulo, que de repente você começa a encontrar as pessoas, né? A gente tá com tempo aqui, resuma em 30 segundos aí. E é isso, basicamente é isso. Itapetininga tá aqui comigo, para onde eu vou Itapetininga vai junto. Breno, obrigado por ter vindo, uma honra ter recebido, viu? Eu é que agradeço. Leão Veloso, obrigado pela presença também, obrigado viu? também, e um abraço dos meninos lá do Brasil com S para você e pro Breno, tá? Em tempo, posso dar um recadinho? Por favor. Mário. Desculpa, Leão, um recadinho. Faço show hoje no Teatro da Rotina, às 23 horas, em Pinheiros. Quem puder, me procura nas redes sociais, me segue nas redes sociais também. Eu divulgo a agenda, a gente vai ter agenda em São Paulo aqui no mês de março. Tem agenda fora também, então quem puder, segue a gente. E hoje, às 20h30 no Teatro da Rotina. Tem um Instagram, por favor, Breno? Ruiz Breno é o Instagram, e no Facebook só botar Breno Ruiz que já aparece ali. No YouTube também tá lá tudo. Breno Ruiz, exatamente. Valeu, Leão, valeu, Breno. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Um bom fim de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Eu volto no próximo sábado. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados. Encerra-se agora.